Boa noite a todos. Vamos então com a leitura e os comentários da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E ele já começa ensinando algumas coisas aqui para nós, no versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que a gente já aprende aqui, primeiro, esses três, Paulo, Silvano e Timóteo, ou Paulo, Silas e Timóteo, são aqueles que lá em Atos 7, se não me engano, Atos 17, eu não me lembro bem agora, eles causaram uma confusão lá, porque quiseram prendê-los e efetivamente os prenderam, né? E o que diziam deles era que aqueles que haviam, vamos até procurar lá, eu acho que vamos ver se eu acho aqui, ó. É Atos 17, se não me engano. Não, Atos 16. É, deixa eu achar o versículo aqui. Eles vão para. Puxa, eu não estou encontrando a passagem. É em Atos capítulo 16, versículo 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Em outra parte, nós vemos que Timóteo estava viajando com eles e, apresentando-os aos magistrados, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E depois eu acredito que no capítulo 17, capítulo 17, nós vamos encontrá-los mais uma vez irritando os judeus, versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, ou dos juízes da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então, isso aqui que eles falam, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram até aqui. Isso poderia parecer para qualquer pessoa um termo ofensivo, né? Quem são esses que têm alvoroçado o mundo? Mas, na realidade, isso aí era apenas um ponto a mais no currículo deles, porque a mensagem que eles estavam pregando era tão poderosa, era tão impactante, que o mundo de então, o mundo da Ásia ali, da Grécia e Ásia, estava sendo alvoroçado pela mensagem de três homens. Simples assim, né? Paulo, Silas ou Silvano e Timóteo. E é assim que eles abrem a sua carta, assim que Paulo
juntamente com Silvano e Timóteo, abre a sua carta à igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por que ele acrescenta aqui em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo? Porque o termo igreja, no grego, é eclésia. E eclésia pode ser qualquer coisa. Quando eles são presos lá em Atos, tem uma passagem que fala que a multidão se alvoroçou, a multidão, alguma coisa assim, né? Mas no grego original, ele está falando que a eclésia fez isso. Ou seja, qualquer multidão, qualquer grupo de pessoas era chamado de eclésia. Então era preciso identificar que eclésia era essa, ou que igreja era essa, dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando a gente fala, por exemplo, assembleia. Que assembleia? Você precisa identificar que assembleia que é. Pode ser assembleia legislativa, pode ser assembleia de uma reunião de condomínio, uma reunião de assembleia de condomínio, pode ser assembleia representando a igreja. Então a palavra assembleia, que no original grego é igreja, é eclésia, pode significar muita coisa. Por isso que é muito importante ter o contexto. E aqui, então, é a igreja dos Tessalonicenses, dos cristãos que moravam em Tessalônica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então está identificado aqui que não era uma reunião qualquer de pessoas. Outro ponto importante é que eles se dirigem à igreja dos Tessalonicenses, porque era assim que eram identificadas as diferentes igrejas. Não existia a igreja do pastor fulano ou do bispo cicrano, não existia isso. Isso é invenção moderna, né? A igreja é de Deus e ali em Tessalônica. Eram os cristãos em Tessalônica, eles eram identificados como a igreja de Deus em Tessalônica, e em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. E depois vem a saudação que era usual a Paulo: graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É muito importante a ordem dessas duas palavras, porque ela primeiro vem graça e depois vem paz. Graça e paz. Porque é assim também que acontece conosco quando cremos em Jesus. Quando somos salvos pela graça. E aí então, depois de salvos, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível alguém ter paz com Deus sem passar pela graça, sem aceitar a graça de Deus, sem aceitar a salvação pela fé no crucificado. O Senhor Jesus, que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia por nós. Então, graça vem primeiro, graça vem antes de paz. Quando todo mundo pede por paz, né? Qualquer concurso de Miss Brasil, quando perguntam, o que você deseja? Eu quero que haja paz no mundo, né? A paz mundial. Que livro você lê? Eu leio O Pequeno Príncipe. É sempre assim, isso é concurso de Miss, né? Na realidade, não vai ter paz mundial, não vai. Né? Paz sem Cristo não existe. E mesmo para a pessoa individualmente, é impossível uma pessoa encontrar a paz, porque nós somos, por natureza, pecadores. E depois somos salvos por Cristo, temos os nossos pecados perdoados, mas a consciência de qualquer ser humano o acusa. O acusa. Então, é ilusão achar que alguém pode encontrar paz em alguma filosofia, em alguma meditação oriental, fazendo yoga, indo a um templo, né? Tem muita gente que entra num templo, olha em volta e fala assim, nossa, dá uma paz tão grande aqui. Claro que, porque você está num lugar fora do ruído da rua, do trânsito e tal, dá paz mesmo. Se você entrar na geladeira da sua casa, você vai sentir uma paz muito grande também. E não tem nada de santo dentro da geladeira da sua casa. Então, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a origem da nossa paz. E podemos chamar a Deus de Pai, que é muito importante.
Antes dos evangelhos, os judeus não chamavam a Deus de pai. Era uma ofensa alguém falar que era filho de Deus. E é somente nos evangelhos que nós vemos o Senhor trazer essa revelação de que todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso está no capítulo 1 do Evangelho de João. Então, aquela frase, todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, é balela, é furada. Só é filho de Deus quem creu em Jesus Cristo como seu Salvador. Quem nasceu de novo agora, nasceu de novo pela fé em Jesus. E aí no versículo 2, Paulo diz que sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Então, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para comentar aqui. Eu acho que é isso aqui. Ele deixa bem claro que ele estava sempre com eles na memória, com os irmãos de Tessalônica na memória. Quisera nós também termos os nossos irmãos sempre na nossa memória, sempre nos nossos motivos de oração. Infelizmente, nem sempre nós lembramos, né? Muitas vezes temos tanta coisa na cabeça que acabamos nos esquecendo de nossos irmãos e das suas necessidades. No versículo 3, ele fala: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Mais uma coisa importante aqui, quando fala da obra da vossa fé, isso não é não está falando de salvação por obras, porque é uma única obra que salva, a obra da fé, que nem vem de nós, é dom de Deus. Lá em João, capítulo 6, os discípulos perguntaram no versículo 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? As obras de Deus? Eles perguntam no plural, e o Senhor responde no singular. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E quem Deus enviou ao mundo? Jesus Cristo, seu Filho. Então, a única obra que nós podemos fazer é crer em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Então, ele, lembrando-nos sem cessar, no versículo 3, da obra da vossa fé, é essa obra aí, a obra da fé que foi depositada um dia em Jesus, e daí para frente tivemos o perdão de todos os nossos pecados. Hoje eu coloquei que, eu pus uma frase que um crente, nós não encontramos um crente nas epístolas, uma pessoa depois de ter sido salva, nós não o encontramos pedindo perdão. E aí uma irmã até me perguntou, disse que não entendeu muito bem e tal, porque lá em 1 João, o que eu disse a ela era o seguinte: o que eu tinha dito no que eu escrevi, era que o perdão nós já recebemos. Quando cremos em Jesus, recebemos o perdão de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Então não existe um crente pedindo perdão a Deus, porque ele já foi perdoado de todos os seus pecados. O que existe é o crente confessando os seus pecados a Deus. Então, essa irmã citou 1 João, 1 João capítulo 1, que fala, ela indagou, falou assim: ó, você falou que nós já fomos perdoados, mas aqui diz que ainda o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Em 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos,
e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, eu tive que me corrigir, na realidade, refinar um pouco aquilo que eu já tinha dito, porque existem dois tipos de perdão, não é? Então, o cristão, ele pede perdão uma vez quando se converte, porque ele vem a Cristo com todos os seus pecados e pede e busca perdão para ser salvo. Esse perdão é o perdão judicial, é o perdão que Deus dá de uma vez para sempre para uma pessoa que crê em Jesus, apagando todos os seus pecados, perdoando todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, de uma vez para sempre. Deus não vai mais condenar essa pessoa com base nos seus pecados. Esse é o perdão judicial. É um perdão que o juiz, né, decreta para uma pessoa que cometeu um crime, foi julgado, o outro pagou no seu lugar, no caso do nosso, né, que o senhor é nosso substituto. Então, o juiz pode, então, perdoar judicialmente essa pessoa de uma vez por todas. Agora, o outro perdão, que é o que fala aqui em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o perdão paternal. É o perdão paternal. É o perdão que nos garante o restabelecer a comunhão com o nosso Pai. Porque quando nós pecamos, nós não perdemos a salvação, nós perdemos a comunhão com o nosso Deus e Pai. Mas a salvação, essa foi comprada de uma vez para sempre e ela está lavrada em pedra. Não tem por onde escapar. Um salvo, ele nunca vai perder a sua salvação. Agora é importante entender também, hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã dizendo que ela e o marido saíram da congregação cristã no Brasil e ela queria saber o que ela faz agora, porque o seu marido voltou a se embriagar, a se envolver com confusão, a ir no boteco e a fazer tudo coisa errada. E quando ela cobra dele alguma coisa, ele fala assim: não, nós já estamos salvos. Deus nos perdoou todos os pecados. Não tem mais nada devendo. Então já estamos salvos. Não vai acontecer nada agora. Eu falei para ele: olha, você tem a possibilidade de o seu marido nunca ter sido salvo. Porque uma pessoa que foi salva, ela muda de direção. Ela é como um soldado que está indo numa direção e o capitão fala: meia volta, vou ver. Daí ele vira e começa a caminhar em outra direção. Então, uma pessoa que se diz salva, mas continua levando uma vida devassa, uma vida de mentiras, de enganos. Ela falou que é isso que o marido dela está fazendo, né? De bebedices, de embriaguez e tudo mais. É de se pensar se ela foi salva um dia ou se ela era apenas membro de uma religião. Porque quando a pessoa entra para uma religião, principalmente uma religião legalista, como é a congregação cristã, ela ganha um cabresto, né? Que nem cabresto de cavalo com tapa-olho. Quer dizer, ela só pode caminhar naquela direção, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o cabelo tem que ser assim, a barba não pode ter barba, o terno tem que usar terno. Então tem toda uma série de regras que são, na realidade, cabresto para a pessoa não sair da linha. E isso não é conversão. Isso é lei. Um muçulmano também tem tudo isso. Ele anda direitinho, tudo, porque ele recebe lá o cabresto do islamismo. Então, isso não é uma conversão. Então, eu disse a ela que não é o primeiro caso, já que eu já vi, de pessoas que saíram dessa religião e, de repente, caíram na gandaia. Ah, eu estou perdoado, não vou perder minha salvação,
então não tem mais que me preocupar com isso. Errou, errou. Tem um versículo que fala assim: aquele que roubava, não roube mais. O que é isso? É um meia volta a volver. Você fazia isso, agora você não faz mais. Você se embriagava, agora você não embriaga mais. Você tomava droga, não toma mais. Você adulterava, fazia fornicação, não faz mais. Porque você tomou uma outra direção agora. Você estava caminhando para o inferno, para o lago de fogo. Cristo te salvou quando você creu nele e virou você, assim como quem vira uma chave, né? Virou você para o outro lado. Então, eu expliquei para ela, que falei, olha, importante é você ver se o marido, se ele foi realmente salvo ou não, ou foi só uma conversão a uma religião e não a Cristo. Porque muitos se convertem a uma religião e levam uma vida até muito, muito boa. Tanto é que por isso que falam que a pessoa vira crente, né? Muitos viram crente e de repente a vida é abençoada, sobra dinheiro, a pessoa pode até comprar um carro, melhora a saúde também da pessoa, ela é curada da doença e tal. Porque se você analisar, o cara que vivia embriagado, de repente começa a frequentar uma igreja evangélica, o pastor fala não pode, não pode, não pode, não pode, ele para de beber. Já começa a melhorar da sua embriaguez e do seu fígado já começa a ter um alívio, né? Porque agora não se embriaga mais, ou não toma mais droga. Então, de repente, a saúde dele melhora. E ele não compra mais cigarro, bebida, não vai atrás de prostitutas mais, sobra dinheiro. Ele vai poder gastar esse dinheiro, comprar o seu carrinho, porque ele não está gastando esse dinheiro nas coisas que eram perniciosas para a sua saúde. Então, por isso que muitos que veem uma pessoa entrar para uma igreja, principalmente uma igreja pentecostal, né, evangélica pentecostal, vê a pessoa melhorar de vida, porque na realidade ela entrou nos trilhos, né? Ela começou a cuidar do seu dinheiro, a juntar até para dar mais para o pastor depois, mas ela tem então uma mudança realmente. Agora, isso não significa necessariamente que a pessoa se converteu a Cristo. Esse é o ponto que é importante. Então, quando nós vemos aqui no terceiro versículo de 1 Tessalonicenses 1, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Essa é a obra, aquela única obra da pessoa que fala, que o Senhor, os discípulos perguntaram que obras faremos, né? E ele responde com uma obra só. Ele fala, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Essa é a única obra que realmente pode nos salvar. E ele continua com, que vem em seguida, da obra da vossa fé, do trabalho do amor. Agora, o trabalho do amor, são as boas obras, como consequência da fé. Não são boas obras para ser salvo. São boas obras para como consequência, como resultado de uma fé genuína. Porque uma pessoa que crê que pode ser salva fazendo as suas obras, fazendo boas obras, ela está roubando a glória de Cristo para ela. Porque ela está dizendo que eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, tal. Então, peraí, então você não precisa de Cristo. Você não precisa de um Salvador. Se você sabe nadar, por que você precisa de um salva-vidas, né? Então, o trabalho do amor é a consequência de uma salvação efetiva. Que esse aí, marido dessa mulher, não estava tendo esse trabalho de amor, porque se ele voltou a fazer as coisas que ele fazia antes, e se embriagar, mentir para a mulher e fazer muita coisa errada, isso não é trabalho de amor de jeito nenhum. Então, não teve obra da fé, não teve o primeiro passo. Então, a obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos fala da esperança do cristão. Qual é a esperança do cristão? Eu estou esperando ganhar na loteria. Não é. Essa não é a esperança do cristão. A esperança do cristão é se encontrar com Cristo. Encontrar-se com Cristo.
aguardando para qualquer momento a vinda do Senhor para tirar da terra a sua igreja e levar para o céu. Essa é a esperança do cristão. Nós não temos esperança nesse mundo. Teve essa enchente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em várias cidades do Rio Grande do Sul, né? Então você vê aquela vista aérea assim, que só aparece os telhados. Teve bairros inteiros que foram cobertos pelas águas. Inclusive testemunho de pessoas que estavam em casa, de repente a água começou a subir, levaram tudo que tinham para o segundo andar, quem morava em sobrado, né? E ficaram esperando. A água chegou no segundo andar, aí não teve jeito, precisaram pedir socorro e foram lá as pessoas fazendo o resgate. Agora pensa assim, essas pessoas perderam tudo. Perderam tudo. Eu nunca passei por uma situação dessa. Quando estava em Alto Paraíso, e aí vem a história de Alto Paraíso, né? Sempre tem uma história de Alto Paraíso. Eu me lembro que lá não tinha enchente, porque a cidade fica na encosta de uma montanha, então não tem como ter enchente, mas tinha enxurrada. E assim que nós saímos, nós tínhamos ido morar numa fazenda, chamava-se Bonespero, que era uma fazenda de espiritualistas, né? E ficamos só 2 semanas lá, porque daí vimos que era furada, né? Eles daí que eu fiquei sabendo a história da fazenda. Na realidade, a fazenda tinha sido criada baseado em revelações de espíritos que diziam que o mundo ia acabar e só ia sobrar ali, naquele lugar, né? Então os espíritos mandaram lá um grupo de pessoas que tinha uma mulher muito rica junto, que podia financiar essas pessoas para comprar essa fazenda e trabalhar nessa fazenda, enquanto não vinha o fim do mundo. Bom, essas pessoas já morreram todas e o fim do mundo não veio. Quando eu fui lá, ainda estavam vivas, mas não estão mais. E aí, quando nós descobrimos o que era realmente que tinha por trás daquilo, que era um trabalho de espiritismo, nós pulamos fora. Só que aí não tinha onde ir. Então, o prefeito da cidade nos convidou para dar aula na cidade, na escola, no ginásio da cidade, e cedeu para nós uma casinha bem simplesinha. Era piso de, de, de vermelhão, não é? Telha van, não tinha forro, e aquela telha antiga, aquelas telhas mais antigas. Então, você dormia à noite, olhava para cima, os morceguinhos pendurados no madeiramento da casa, né? Ainda bem que não era morcego que chupa sangue de gente, e nem virava um vampiro à noite. Mas quando você acordava de manhã, ia na cozinha, a cozinha geralmente a gente comprava banana de cacho e pendurava em cima do fogão a lenha, próximo do fogão a lenha, né? Para ela amadurecer mais rápido. Aí você olhava lá e via que já tinha algumas comidas, porque os morcegos à noite iam lá e comiam as bananas. Então, era essa casa que a gente morava, era uma casa bem rudimentar. E ela ficava num lugar baixo. Então, a primeira vez que deu uma chuva forte, veio uma enxurrada e começou a bater na porta, da porta de entrada da casa. Eu fui lá e abri a porta. A enxurrada estava na metade da porta, já estava dando a água, né? Aquela coisa toda. Eu abri a porta, mas quando eu abri a porta, a enxurrada entrou. Ela, ela foi convidada a entrar, né? A visitar a casa. Aí ele entrou por toda a casa, aquela enxurrada, até ela achar a porta da cozinha, que dava para o quintal, e sair pelo quintal. E aí nós ficamos olhando o barro passando por dentro da casa e saindo pelo quintal. E a hora que passou aquilo, era barro, a casa inteira de barro. A casa inteirinha de barro, inclusive a estante que a gente tinha, com muitos livros, todos embarreados, né? Todos molhados com lama. Precisamos depois deixar no sol, os livros secando e tal. Então, eu nunca passei por uma enchente como essa que os gaúchos passaram agora, mas eu sei o trabalho que dá para se limpar uma casa que foi invadida pela lama. E mais ainda, as suas coisas perecíveis, o que podiam estragar, o que acontece com elas quando tomam umidade, quando são encharcadas, né? Deixa passar o rapaz aqui que não tem fone de ouvido, coitado.
O dinheiro deu para comprar o som do carro, mas não deu para comprar o fone de ouvido. Mas então, eu estava pensando hoje, a tristeza, porque você tem em casa, por mais que você tenha os eletrônicos, por exemplo, eles vão perder tudo. Uma televisão, um rádio, um som, qualquer coisa que a água entra, ainda mais com lama, perde tudo. Mas aí você tem aquelas coisas, você tem, por exemplo, álbum de fotografia de seus filhos quando eram pequenos, você não tem guardado em pendrive, nem na nuvem, nada, perde tudo. De repente, a sua história, você perde a sua história. Não é só coisas físicas, né? Equipamentos, tal. Você perde parte da sua história. Aí seu diploma estava guardado numa gaveta lá que a água invadiu a gaveta. Escritura de imóvel, documentos, seus documentos todos. Então, de repente, você perde a história. E é triste isso, recuperar depois, né? Isso quando você não perde alguém também, né? Algum membro da sua família. Então, eu estava pensando quantas histórias tristes que deve ter naquela cidade agora, naquelas cidades, né, no sul. Eu não me surpreenderia se aumentasse o número de suicídios, porque muita gente que estava tocando a vida com muita coisa, de repente perdeu tudo. Muitos eram comerciantes que moravam no sobrado com a loja embaixo. E tudo que tinha na loja foi embora na enchente. E de repente o cara olha para tudo aquilo e fala assim: não vou começar de novo, e acaba se suicidando. Então, quantas histórias tristes, né? Quantas histórias tristes porque a pessoa não tem esperança. A esperança não está colocada no lugar certo. Se a nossa esperança estiver aqui, ela pode, de uma hora para outra, desaparecer, porque a água pode levar, o fogo pode queimar. Não é? Tem pessoas que têm, às vezes, incêndio em casa e perde tudo também, perde documentos, perde tudo, perde fotos, perde tudo, 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 porque o fogo queimou. Então, se a nossa esperança estiver aqui, nós sempre vamos correr o risco de perder tudo. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? Tem até um versículo que fala do tesouro. O senhor fala, né, do tesouro. Onde estiver. Lucas 12. Lucas 12, 33. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro nos céus, que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, onde está hoje o meu tesouro? Onde está a minha esperança? Ela tem que estar em Cristo só, que é o único lugar seguro para nós guardarmos a nossa esperança. Então, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Aqui ele usa uma palavra que muitos cristãos até recusam-se a acreditar, que a eleição seja uma doutrina bíblica. Mas a eleição está escrito com todas as letras em Efésios, capítulo 1, versículo 4, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, é lá que a traça não rói, é lá que o ladrão não rouba, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso é eleição. Isso é eleição. Antes que nós existíssemos,
Antes que o mundo existisse, Deus nos elegeu. Deus elegeu os seus para serem salvos. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então tem duas coisas. Uma coisa é a eleição. A outra coisa é a predestinação. Eleição é uma coisa, eleição é uma escolha. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Predestinação é dar uma função ou um destino para uma coisa ou uma pessoa. E é o versículo 5 de Efésios 1. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, antes da existência do mundo, antes da criação, Deus me elegeu. Mas como? Eu não existia? Mas ele sabia que eu ia existir. Ele queria me salvar. E ele me elegeu. Não só isso, mas ele já deu um destino para mim, já deu uma certidão de nascimento para eu ser filho dele. Assim eu fui eleito e fui predestinado. As duas coisas que ele fez por graça somente, nada da minha parte. Então, negar a eleição e negar a predestinação é ignorar uma doutrina bíblica. Mas aí alguém vem e fala, mas se eu fui eleito, por que eu precisei crer um dia? Porque está escrito que precisa crer em Jesus. Ah, mas não faz sentido, porque se eu fui eleito, eu não precisaria fazer mais nada. Aí que está o mistério da coisa. A Bíblia não é toda inteligível, né? Nós não podemos achar que com um cérebro, uma mente que foi criada para o tempo e o espaço, nós vamos entender tudo, todos os desígnios de Deus. Então tem coisas que para nós serão um mistério. Por exemplo, a eleição. A eleição é um mistério para mim. Eu não entendo exatamente a eleição. Mas eu sei que eu fui eleito. Eu sei que eu fui eleito. Por quê? Porque eu não entendo. Porque a Bíblia também fala da responsabilidade humana. Que um dia eu tinha que crer em Jesus para ser salvo. Ah, mas se eu fui eleito, eu não precisava nem me preocupar com isso. Mas eu não sabia que eu tinha sido eleito antes de crer. Eu fui descobrir depois. Tem uma historinha muito interessante. O cara chega na porta, numa porta assim, né? E está escrito em cima: será salvo todo aquele que crer e entrar por essa porta. Aí eu olho ali, tento olhar para dentro, não consigo enxergar lá dentro, está tudo escuro. Aí eu dou passo de fé. Eu entro pela porta. Será salvo todo aquele que crer e entrar por essa porta. Eu entro pela porta, depois que eu entrei pela porta, eu olho por trás assim, e está escrito no batente do lado de dentro, e tiver sido eleito antes da fundação do mundo. Então, essa segunda parte, essa continuação da frase, eu não consigo ler a menos que eu dê o passo de fé e entre pela porta. Aí que eu vou ver que eu fui eleito. Mas estava lá. Estava lá, eu só não sabia. Estava lá. Por isso que alguns ainda falam assim, mas então se as pessoas são eleitas para serem salvos, então por que eu vou pregar o evangelho? Aí a minha resposta, eu tenho uma resposta default, né? A resposta padrão, eu falo assim, puxa, cara, eu nunca pensei nisso, olha só, que interessante. Então vamos fazer assim, prega só para os eleitos. Mas eu não sei quem foi eleito. Então prega para todo mundo. Porque o Senhor mandou pregar o evangelho. E eu não vou saber se eu estou pregando para alguém que foi eleito ou não. Eu tenho que pregar para todo mundo, então. Então, como também, como em Efésios 1:4 fala, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Agora, voltando lá para onde nós estávamos, né? 1 Tessalonicenses 4, 1, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Se a nossa eleição é de Deus, não é com isso que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar apenas em crer em Cristo. Essa é a parte que me cabe. Porque eu não sei ainda, antes de ser salvo, né? Eu não sabia ainda se eu tinha sido eleito ou não. Porque a eleição é de Deus.
A escolha é de Deus. Existe uma doutrina errada também, que diz que nós fomos, que a eleição, na realidade, é que Deus, na sua onisciência, ele já sabia quem iria crer. E aí, então, ele elegeu essas pessoas. Mas daí, então, já não é mais eleição. Aí, então, é o homem tomando a decisão e Deus correndo atrás. Não é isso, não é verdade. Está errada essa doutrina que fala que a onisciência de Deus saberia os que iriam crer e sabendo de antemão quem iria crer, ele então elegeu. Isso aí só acontece, desculpa agora a comparação, né? Só acontece em eleição corrupta, né? Porque já se sabe o resultado da eleição, então você mexe os pauzinhos lá, mexe as urnas e tal, para dar aquele resultado que você já determinou. Não é isso, não é isso. O nosso Deus é justo, santo, bom, não tem nada disso. Não é uma eleição corrompida, é uma eleição justa. Ele elege porque ele quer, porque é a vontade dele, e não porque ele sabia quem ia crer. Ele não depende de nós. Ele elege independente do que nós vamos fazer depois, porque ele, claro que ele sabia que a gente ia crer, mas a eleição foi a decisão dele. E o versículo 5 diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, ainda temos tempo, né? Deixa eu ver aqui, temos, são 21 horas e 5 minutos. Em Brasília, 21 horas e 5 minutos. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Muito bem, algumas coisas para aprender aqui. A primeira coisa para nós aprendermos é que o evangelho, ele vem até nós, ele chega até nós carregado de poder, não nosso, mas poder do Espírito Santo em convencer-nos. Nós fomos convencidos pelo Espírito, por isso que nós cremos. E o Espírito Santo é quem incutiu em nossa alma a verdade do Evangelho. Então, quando você prega o Evangelho e não acontece nada, não se preocupe. O trabalho seu é só até ali, de pregar, de anunciar a palavra. Dali para frente é obra do Espírito. É ele que tem que fazer a obra. Senão também não vai adiantar. Se você conseguir convencer a pessoa, amanhã ela fica desconvencida, porque não adiantou. É trabalho humano, né? Convicção de insistência humana. Então, o nosso evangelho não foi até vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza. Por quê? Porque Paulo, quando pregava o evangelho, ele tinha absoluta certeza do que ele estava fazendo. Se alguém chegasse para ele e falasse assim, mas Paulo, se eu creio em Jesus, será que realmente eu vou ter o perdão dos meus pecados? Paulo não fala assim, ó, não sei, viu? Essa parte aí eu não sei realmente. Talvez, né? Quem sabe? Vamos torcer para dar certo. Não, ele tinha certeza. Ele falava, não, e muita certeza. E muita certeza. Eu até uma vez, conversando com o Lemão, né? Porque eu tenho um jeito incisivo de ser e de falar as coisas para as pessoas, né? Falo assim, meio que como com uma certeza grande, mas em tudo, de uma forma geral, né? E eu até comentei para ele, falei assim, olha, mas às vezes as pessoas não gostam muito do meu jeito, porque acham que é muito arrogante, é muito... né? Mas eu disse a ele, eu falei, meu trabalho até então era de professor e de palestrante. Então eu ia dar palestras em empresas com 2.000 pessoas no auditório. Eu não podia chegar lá e falar assim, olha, gente, o que eu vou dizer aqui, eu acho que é a melhor maneira de proceder na sua empresa, mas não tenho muita certeza, não, porque pode ter uma maneira diferente também, né? Eu não podia chegar nessa, nessa fragilidade, né? Que senão os caras me chutavam para fora. Eu tinha que falar, não, é assim que vocês têm que fazer, vocês vão ter que fazer dessa maneira, tal, tal, tal. Então, um consultor, um palestrante, um professor também,
ele tem que ter certeza do que ele está falando. Ou então ele não fala, né? Ele corta da sua apresentação alguma coisa que ele não está muito certo ainda. Então, um cristão, ele tem que ter certeza da sua salvação. Às vezes, quando encontro uma pessoa, e a pessoa, eu pergunto, se você morrer agora, para onde você vai? E ela fala assim, um crente, né, uma pessoa que professa ser cristão, eu logo pergunto, eu falo, se você morrer agora, para onde você vai? Ah, eu não sei, né? Deus sabe. A pessoa fala assim, Deus sabe. Fala, meu amigo, então como é que você prega o evangelho para alguém se você não sabe se funciona ou não? Você não sabe? Tente descobrir primeiro e ter certeza para você antes de ficar falando para os outros. Como é que você leva o evangelho para a pessoa? Se você crê, você será salvo, não sei o quê. E depois a pessoa fala, você sabe, você está salvo? Não, não sei, preciso ver, tal, porque é difícil. Se eu perseverar, tem que perseverar até o fim. Amigo, volta outra hora, então, com certeza. Porque quem prega o evangelho sem certeza, não é evangelho. É uma teoria só. É uma teoria, né? Ele ouviu falar que é como aqueles tinha uns que faziam, que expulsavam demônios, né? Havia uns, vamos achar o versículo aqui, peraí. É, exorcistas, exorcistas. Atos 19, Atos 19 diz assim, no versículo 11: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Por que Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo? Ele explica isso lá em Hebreus, que Deus confirmava a mensagem com sinais e maravilhas. Então era para isso que tinha as maravilhas, os sinais, para confirmar, para dar autoridade à mensagem que Paulo pregava. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Não era Paulo que mandava levar os lenços e aventais. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vocês quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, esse aqui, eles quiseram pegar carona no nome de Jesus, mas eles mesmos não tinham esse poder e nem criam em Jesus. Por isso, quando tentaram expulsar o demônio usando o nome de Jesus, o demônio respondeu. O demônio falou: Conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Conjuro-vos por Jesus que Paulo prega. Então não adianta. Não existe pregação de segunda mão, né, por tabela. Então, muito importante entender isso, que a fé, onde que eu estava aqui? No versículo 5, 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E em muita certeza. Se você não tem certeza, não abra a boca. Vá primeiro lá para João capítulo 5, João capítulo 5, versículo 24, e adquira essa certeza. Porque lá diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Muito importante isso. Eu costumo, às vezes, falar do Evangelho para crianças. Eu conto a história do pastorzinho, né, que ia pastorear as ovelhas numa montanha na Europa, num lugar muito frio. E ele um dia ouviu uma pregação do Evangelho na cidadezinha lá, tem um cara pregando o Evangelho. Ele escutou e o cara pregou o Evangelho e falava, lia essa passagem, lia assim, João 5:24. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, ele pegava e segurava o dedinho assim. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele ia para o segundo dedo, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Então ele terminava a historinha assim, né? Quem ouve, crê, tem, não entrará, passou da morte para a vida. Aí naquela noite o pastorzinho foi para as montanhas, né, com suas ovelhas, e deu uma geada muito forte, e de manhã ninguém achava ele, daí saíram procurar, encontraram ele morto nas montanhas. E aí ninguém entendia, não sei depois quando lembraram da pregação que teve na cidadezinha, porque ele estava morto, congelado e segurando o dedão assim. Então, na realidade, ele morreu na certeza. Não, passou da morte para a vida. Ele morreu passando da morte para a vida. Então, uma pessoa que prega o evangelho tem que ter essa certeza de que ele está levando uma mensagem que não é dele. Quem garante a mensagem não é ele. É como dar um cheque. Quem garante o cheque é o banco, né? É o fundo que a pessoa tem no banco. Então, voltamos lá para a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós. E aqui vem uma outra parte importante também. Ou seja, a pessoa prega o evangelho, o poder é do Espírito Santo, não é dela, né? E Paulo tinha muita certeza também quando pregava, e pregava nessa certeza, e o resultado era certeza de fé também nas pessoas que ouviam. Mas ele complementa, né? Ele complementa no versículo 5: bem sabeis quais fomos entre vós. O que ele está dizendo aqui? Vocês sabem muito bem que tipo de vida que eu tenho e como eu me comportei com vocês. Ou seja, não é só blá blá blá, não. Eu vivo isso que eu prego. Por isso que existe aquela passagem também muito interessante em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Então, a esposa que tem um marido incrédulo, que não crê na palavra de Deus, ela pode pregar apenas com a sua vida. O seu testemunho de vida, o seu exemplo de vida, o Espírito Santo pode tocar o seu marido para ele enxergar nela essa vida nova que ela tem pela fé em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer aqui, então, que ele bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. O que isso quer dizer? Eles vendo a vida que Paulo tinha, eles percebiam o Senhor na vida dele. E eles se tornavam imitadores de Paulo e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia.
Macedônia e Acaia era a região que hoje nós conhecemos como Grécia, né? Porque por vós soou a palavra do Senhor, ou seja, ali eles já estavam, os Tessalonicenses, eles já tinham começado eles próprios a repetir aquilo que eles aprenderam de Paulo, a repetir aquele evangelho, a pregar aquele evangelho que eles tinham escutado um dia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, não somente na Grécia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Isso que é maravilhoso. Você prega o evangelho para uma pessoa, essa pessoa prega para outra, que prega para outra, que prega para outra, e de repente, lá na frente, um dia você encontra alguém e fala assim: não, eu escutei o evangelho do Sebastião. Sebastião, tá, Sebastião. Então, cara, eu que preguei para o Sebastião. Você vai descobrir seus descendentes na fé lá na frente, né? Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque o Evangelho é uma coisa viva. A pessoa se converte, agora ela tem o Espírito Santo nela. Então ela vai produzir fruto, ela vai produzir filhos também, né? Vai ter filhos. E aí no versículo 9 ele fala: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertesses a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. A conversão aqui. Isso é a conversão. Depois de salvo por Cristo, depois de ter a fé em Cristo, seus pecados perdoados, você tem a conversão da vida. Converter, como dos ídolos vos convertesses a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Essas aqui são as obras do amor, que nós vimos um pouco antes no versículo 3, né? Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, essa é o crer, esse é o crer. Do trabalho do amor, essas são as boas obras, né? Como dos ídolos vos convertesses a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Esse é serviço. E o que falou depois? E da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança, e vai falar aqui no versículo 10 de novo. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então, veja que fecha, no final desse primeiro capítulo, ele fecha tudo que acontece numa alma. Primeiro a pessoa escuta o evangelho, ela crê, ela crê, ela produz obras, então, agora produzidas pelo Espírito Santo nela, né? E ela tem a luz agora. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 6, ele fala assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então veja que é uma obra 100% de Deus. Ele que fez das trevas luz, né, quando criou o universo todo, ele resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tem um outro versículo também que mostra essa produção, né, como que a fé de alguém vai extravasar-se e vai alcançar muitas outras pessoas. É João capítulo 7. Em João capítulo 7, versículo 37, o Senhor fala assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, um cristão, ele realmente vai influenciar, ele vai causar um verdadeiro dilúvio de graça nas pessoas que ele tem contato.
Que mais que temos aqui? No final ele termina, então, no versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Veja que nesse versículo 10 aqui, versículo 9 e 10, fala da obra completa de salvação, né? Os ídolos vos convertesses a Deus para serviço, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho. Que Filho? Filho de Deus. De onde que nós vamos esperar? De onde ele virá? Dos céus. Ah, o que aconteceu com ele? A quem Deus ressuscitou dentre os mortos. No versículo 10. Quem é esse? Jesus. E o que nós podemos esperar dele? Que nos livra da ira futura. Ou seja, ele vai nos guardar da ira futura. Então, é muito importante esse capítulo e como ele fecha, né? Ele completa toda a obra que acontece no coração de um crente em Cristo. Eu acho que nós chegamos já às 21 horas e 24 minutos. Deixa eu olhar se tem alguém perguntando, não sei, deixa eu até entrar na página ver se alguém está dormindo. Tem 50 pessoas, mas será que estão todas acordadas? Vamos agora ver aqui. O que tem aqui de pergunta? Nossa, escreveram tanta coisa aqui, eu nem reparei. Quem espera paz no mundo, na verdade, sem saber, espera o anticristo, realmente, porque o anticristo é quem trará uma paz, falsa paz, né? Quando disserem paz, paz, né? E é aí que vem o problema. Ah, alguém citou aqui também, capítulo 19 de Atos, versículo 32. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento, ou eclésia, era confuso e os mais deles não sabiam por que causa se tinham juntado. Exatamente esse é o versículo. Obrigado, Alexandre. Esse é o versículo que eu queria lembrar. Claudio Mar respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Claudio Mar, por isso voltarei para minha casa de onde saí, tendo voltado, a encontra vazia, varrida, ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá, não a um homem, a um indivíduo, mas a esta geração perversa, a geração dos judeus, que é o que aconteceu realmente. Eles limparam a casa, estavam de banho de loja, né? Quando o senhor veio aqui, o templo funcionando com tudo certinho, tinha expulsado todas as feiticeiras do templo, os prostitutos, os homossexuais que ficavam dentro do templo se prostituindo, as prostitutas também. Tudo isso você encontra no Antigo Testamento, nos livros dos profetas. Mas eles deram uma limpeza. Então, por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento, porque o espírito, eles não estavam adorando a Deus em espírito, eles estavam adorando a Deus em verdade só, mas não em espírito. Por isso que o Senhor fala da casa que os espíritos vêm e encontram limpa e arrumada, porque assim que eles deixaram Israel, os judeus, limpa e arrumada, para receber quem? Receber o anticristo. Ele virá. Os morceguinhos usavam o caminho da árvore no meu apartamento antigo. Alguém aqui já passou por isso, para entrar na sala. Realmente. Eles pegavam um atalho nas árvores para entrar na sala. Nossas orações serão uma ferramenta muito importante para eles, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não vem de vós, é bom de Deus, é bom de Deus. Deus elegeu todos os anjos? A Bíblia não fala nada eu acho que fala anjos eleitos, né? Mas eu não tenho muito conhecimento nessa área aí, não. Diz que não guardarem a responsabilidade e não ficarem na sua habitação natural,
Desprezam a eleição, Mário. Na verdade, Deus criou os anjos para ficarem no seu corpo angelical. Mas os que não permaneceram na sua habitação natural, como está dizendo lá em, eu acho que é 1 Timóteo 5, é isso? Não lembro agora. Eles foram presos, eles foram lançados no abismo, né? Eles estão em cadeias. Porque eu creio que sejam aqueles que assumiram a forma humana e tiveram relações com mulheres lá em Gênesis 6. E eles estão presos, então. Então não vai ter outra queda de anjos. Teve a primeira queda lá atrás, depois teve essa em Gênesis 6, quando eles formaram uma raça híbrida, porque eles deixando a sua habitação, o seu tabernáculo natural, ou seja, o seu corpo angelical, eles tiveram relações com mulheres. Eles tiveram relações com mulheres. O Alexandre colocou aqui, lembrei que ouvi hoje um título de um livro de Charles Spurgeon. O título era Charles Spurgeon, O Conquistador de Almas. Bem sugestivo. Charles Spurgeon foi realmente um grande pregador do século XIX na Inglaterra. E o outro grande pregador que tinha era nos Estados Unidos, que era o Moody, M-O-O-D-Y. Mas o Spurgeon e eles não se bicavam muito bem, porque o Spurgeon ele cria na eleição, ele não, ele cria na eleição e o Moody não, ou vice-versa, não me lembro agora. Mas ele foi um grande pregador, só que ele seguia a teologia do pacto. O Diego pergunta Não, por que no Brasil. Hã? eu queria. O título do livro sugere que ele que era o conquistador de almas, né? O irmão falando Ah, sobre aquele versículo, sabendo que entendi. a força não é nós, não é, é o Espírito Santo que convence, e o título sugere que ele era que conquistava as almas. Entendi. É que realmente, geralmente, livros, por exemplo, você escreve um livro e a editora acaba decidindo que título quer pôr, porque é mais comercial e tal. Então, nem sempre o título do livro é o título que o autor deu ao livro. É bom saber isso. Por que na oração do Pai Nosso o Senhor fala, venha a nós o vosso reino? Sendo que naquele momento o Senhor ainda não havia subido aos céus. O reino não é o céu. É importante entender isso. O reino dos céus não é o céu. Não é o céu. O reino dos céus é a esfera daqueles que se submetem ao Rei que está no céu. Então, quando fala na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, quer dizer, venha a nós a maneira como devem se comportar os que pertencem a esse reino, que são todas as diretrizes dadas em Mateus 5, por exemplo, em Mateus 13, que são as indicações de como deveriam os súditos desse reino viver. Ali tem todas as instruções. Porque se Cristo estabelecesse o seu reino quando veio, tudo aquilo seria instalado na terra. E as pessoas teriam que viver daquele jeito, forçosamente teriam que viver daquele jeito. Como o reino não foi instalado e o rei foi mandado embora da terra, ele voltará depois com glória, com poder e vai estabelecer o seu reino. E vai ser um reino de 1000 anos, mas aí a coisa não vai ser refresco, não. O reino de Cristo na terra vai ser um reino de justiça. Hoje, a justiça sofre, mas então, quando o reino for estabelecido, a justiça vai reinar. A gente hoje quer que tenha justiça, mas a gente não sabe o que é viver num mundo com justiça. Durante o milênio, que nós não estaremos aqui, já teremos sido levados para o céu, mas durante o milênio, toda manhã, haverá justiça. Então, uma pessoa que durante a noite pecou,
De manhã acorda morta. Acorda morta é modo de dizer, porque quem morre não acorda, né? De manhã ela aparece morta, porque haverá justiça todos os dias. O reino na terra é um reino de pessoas ainda na sua condição natural, não são pessoas ressuscitadas. Ok? A Sueli levantou a mão. Pois não, Sueli? Sueli? A Rita de Cássia pergunta por que Satanás é chamado de príncipe. Na realidade, ele é uma autoridade. Satanás é uma Desculpe, irmão, autoridade. foi sem querer, apertei o botão aqui sem querer, desculpe. Ah, tudo bem, não se preocupe. Mas Satanás é uma autoridade, ele é um querubim da guarda. O Senhor tem os querubins, que são como se fosse a sua guarda pessoal, né? Quando você tem um presidente, ele tem lá os guarda-costas, aqueles que ficam em volta dele. Esses são os querubins da guarda, no caso do Senhor, né? E ele foi o querubim que, que ele era o principal, né? Ele era o príncipe, ele era o príncipe, mas ele se rebelou. Então ele é uma autoridade. Tanto ele é autoridade que o arcanjo Miguel não ousou proferir contra ele maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel não conseguiu, não podia repreender Satanás. Ao contrário desses pastorzinhos de TV aí, de show de TV, né? Que ficam repreendendo Satanás, não sabem nem o que estão fazendo. Mas o arcanjo Miguel, lá em, acho que é em Judas que fala, né? Não ousou dizer repreensão contra Satanás. E disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque o arcanjo está na hierarquia do céu, ele está abaixo do querubim, que está acima do arcanjo. Então ele é mais elevado. Não entendi porque o Senhor tem querubim da guarda, ou é apenas simbólico. Na realidade, é uma ordem para a gente entender. As coisas do mundo espiritual, nós não temos como entender, a não ser que o Senhor coloque ela em termos e palavras do mundo material. Aí que nós entendemos, então, que existe hierarquia, existem príncipes, porque ele coloca em palavras do mundo material. Porque senão nós não entenderíamos. Só isso. Você pergunta se eles, né, os anjos, guardam o Senhor. Na realidade, você vê um exemplo disso quando o Senhor está na cruz. Ele fala para os seus discípulos: vocês acham que eu não podia pedir não sei quantas legiões de anjos, né, para vir me libertar daqui? Então, eles estão a serviço do Senhor, sim. Como um rei tem lá os seus súditos, a sua guarda, o seu exército ao seu serviço. O Júnior levantou a mão. Boa noite, irmão Mário. Oi. Pegando um gancho do que o irmão leu em 1 Pedro 3, sobre um casal crente e um descrente. O que Paulo fala lá em 1 Coríntios 7,15, quando um descrente não quer conviver mais com o crente. Se o descrente se apartar, o crente fica livre para contrair um novo casamento ou não? Vale o mesmo princípio, como se fossem dois crentes? Não, é diferente, porque se o descrente se apartar, 1 Coríntios 7,15, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O que é essa servidão? A servidão é o vínculo, né, do casamento. Então, se o incrédulo decide se apartar do crente, o crente está livre do vínculo. Eu entendo assim. Mas quando são dois crentes e um deseja se apartar, o casamento continua. Ainda que um se mude para o Japão e o outro para a Groenlândia. Não importa.
o casamento continua. Por isso que o meu casamento, por exemplo, há 22 anos, eu, aos olhos de Deus, eu continuo casado. Porque a minha esposa, que era crente, é crente ainda, né, até hoje, que é crente, que é convertida também, decidiu que não queria mais viver com alguém, queria viver sozinha, nem com os filhos, ela queria continuar vivendo. Então, nós separamos há 22 anos, mas nenhum dos dois arrumou algum enrosco. Nós continuamos solteiros, por assim dizer, mas aos olhos de Deus, o vínculo matrimonial continua. E é por isso que você tem, por exemplo, irmãos na reunião, que estão em comunhão, que já foram casados no passado, mas quando eram incrédulos. Eles eram incrédulos, casados, casaram, separaram, depois se converteram e depois de convertidos se casaram aí já agora como crentes em Cristo e estão na reunião, estão em comunhão na reunião. Eles não estariam, tem casos, por exemplo, tem um que eu conheço que pediu, que quer congregar de uma outra cidade, ele quer congregar e nós não tivemos paz com isso, porque na realidade ele era convertido e a esposa era convertida e ele caiu em adultério. Ele caiu em adultério e aí a esposa separou dele e tal, e ele queria saber se ele podia congregar. Não, você tem que voltar para sua esposa. Essa que é isso que você tem que fazer. Mas não sei se respondeu a sua pergunta. Respondeu sim, meu Mário, ficou bem claro aí. Eu perguntei porque eu vi essa semana o irmão respondendo uma correspondência no Instagram sobre esse assunto. Aí me chamou a Uhum. atenção, porque ele tinha conversado com uma parente minha que é cristã, e ela tinha essa dúvida, né? Que ela sabia Uhum. sobre isso. Ela sabia que entre cristãos teria que se separar, ou teria que ou ficar solteira ou reconciliar, né? Mas no Exatamente. caso de um crente com um descrente, havia essa dúvida, né? Sobre esse versículo aí, mas ficou claro aí. Deus abençoe pela resposta. Existe uma palavrinha que é importante, que fala lá em 1 Coríntios. É, fala. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. No versículo 10 fala, 1 Coríntios 7:10, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. É, a palavra que eu queria achar aqui é, no versículo 39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Essa palavra no Senhor aqui é a chave do versículo. Aqui não está dizendo assim, se falecer o seu marido, ou seja, ela ficou viúva, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja crente. Não, não é isso que está falando aqui. Contanto que seja no Senhor. É diferente uma pessoa que é crente e uma pessoa que vive no Senhor. Porque você pode ser um cristão, né, convertido, salvo, tal, mas não vive sob o senhorio de Cristo. Ou seja, a sua vida não é ditada pela palavra de Deus e pela autoridade do Senhor. É diferente. Uma pessoa pode ser crente, convertido, batizado, está em comunhão e tudo mais, mas não vive em sujeição ao Senhor. O Senhor é aquele que dirige. O senhorio de Cristo é algo que temos sobre a nossa vida. Agora, nós temos a opção de nos sujeitarmos ao senhorio de Cristo ou não. Para azar nosso, se nós não nos sujeitamos, né? Mas deixa bem claro aqui, se falecer o seu marido, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, não é um casamento apenas com um que é crente.
mas é um que é crente e anda em submissão, em sujeição ao Senhor. Que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Entendeu? Então a coisa é um pouquinho mais complicada. O Marcos Albuquerque levantou a mão. Irmão Mário, boa noite. Com relação aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9, fala assim: nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido marido de uma mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se cuidou dos filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos e se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas, é isso que eu queria falar, irmão, não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Isso era a minha dúvida, mas o que o irmão acabou de responder para o outro irmão, a respeito de se ficar viúva, casar somente no Senhor, praticamente respondeu essa pergunta, né? Porque ficou assim na minha dúvida. Ora, se ficar viúva não pode casar novamente? Não entendeu? Aqui fala que pode casar novamente, né? E só que tenha sido mulher de um só marido, mas é para receber ajuda da Assembleia. Nunca seja inscrita, no versículo 9, viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Porque, às vezes, já casou uma vez, ficou viúva, e vai casa de novo. E fica viúva de novo. Então, aí já não é uma pessoa que está muito constante, né? Mas aqui eu entendo que tem a ver com receber ou não auxílio da Assembleia. Deus abençoe, entendi. Como foi o exemplo do irmão que pediu lugar à mesa? Eu não entendi. Não, ele pediu lugar à mesa, mas a situação dele é meio nebulosa, porque ele cometeu um adultério, e agora estou lembrando o caso, Ele era crente, a mulher era crente. Ele cometeu um adultério, e a mulher pediu divórcio. Ela ficou livre para se casar com outro. Mas ele não, porque ele cometeu adultério. Aí ele casou de novo. Agora ele está casado com essa mulher pós-adultério. Então, na realidade, ele adulterou de novo, porque ele cometeu adultério, divorciou, mas ele ainda estaria, enquanto a mulher dele não se casasse com outro, ele ainda estaria ligado a ela pelo casamento, pelo matrimônio. Mas ele casou com outra pessoa, então ele está vivendo em adultério com essa outra esposa, com essa segunda. Tem situações nebulosas assim, e ficam até difíceis de se resolver, né? Mas é isso. Nesse caso aí, irmão, ele deveria seguir sozinho, já que ele é o adúltero? Sim, sim. Porque ele causou a quebra do contrato, vamos dizer assim, né? Ele devia seguir sozinho. Tem um irmão, uma vez, ele falou um negócio interessante. Ele falou assim: perguntaram para ele, né, se Deus aprovava ter mais de uma mulher. E ele falou que durante o tempo dos reis, o Senhor fez vista grossa para aqueles reis que tinham lá um harém, né? A- 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 Como é que chama lá? O Salomão teve um monte de mulher, né? Daí ele falou, mas veja quantos enguiços eles tinham. Deus permitiu naquele tempo, mas veja quantos enguiços eles tinham pelo fato de ter mais de uma mulher. Bom, eu acho que por aqui encerramos, né? Podemos dar graças, irmãos. Pronto, Mário. Então, para próxima semana, para deixar registrado, vamos estar iniciando 1 Tessalonicenses no capítulo 2. Capítulo 2, exatamente.
Pronto. Ok, irmãos, graças ao Senhor, mais uma reunião. Irmão Danilo, tá tranquilo aí, irmão? Para poder agradecer? Sim, irmão. Vou tirar a gravação. Danilo, Barbudão é sobrenome ou é apelido? Apelido. Foi Ah, o cantor da banda que me colocou.